Ó Yahusha, ó Yahusha, ó Yahusha, ó Yahusha, ó Yahusha, ó Yahusha, porque Tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Papai amado, gratidão. Está aqui reunido o Teu povo, a Tua igreja. Nós nos reunimos, Papai, porque sabemos que o maior motivo hoje, Papai, é concentrar o Teu povo, o Teu pequeno povo, num só lugar, para que possamos, Papai, através da mensagem que vem da luz inacessível, diretamente através da Tua boca, do Teu mensageiro para nós, para que essa mensagem flua de uma forma clara, de uma forma que todos possam compreender, Papai. E o que eu te peço, Papai, nesta noite, é que Tua voz seja audível, para que possamos falar conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, que nada fuja do Teu controle, Papai. Nada. Neste momento, eu te peço que Tu possa abençoar os irmãos que estão longe, abençoe a casa, a família, a saúde dos irmãos, em nome de Yahusha. Eu te peço que Tu esteja cuidando, Papai, do nosso mensageiro. Sim, Papai. Mesmo nesse corpo limitado, esteja fortalecendo, em nome de Yahusha. E que eu te peço também, Papai, é que o Teu Espírito, que está compartilhado na Tua igreja, venha tomar posse totalmente, porque nós permitimos que Tu, Papai, domine nosso ser inteiro. Nós permitimos, no nome de Yahusha, o Mashiach. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yahusha, grato a Yahusha, grato a Yahusha. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Assim seja. Amados irmãos, a paz de Yahusha. Hoje, dia 28, aconteceu um imprevistozinho com o tempo hoje, eu não consegui chegar num tempo hábil. Por conta disso, a gente não vai conseguir fazer um ruminar completo. Mas eu vou fazer aqui um tempinho, mas vai ser mais um comentário, mas dentro do ruminar do dia 26/11 de 2022, que foi aqui a ministração do irmão Bruno. E em cima disso, eu quero abrir aqui com os irmãos no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Capítulo 8. Então, vamos abrir aqui em Lucas 8. Irmão Paulo, gratidão, meu irmão. Irmão, o que significa, qual o significado do nome Arthur? Isto. Qual o significado do nome Arthur? Irmão Donizete. Só isso? Irmã Esther. Irmã Esther. Irmã Tamires. O significado do nome Arthur.
Fala mais alto. Homem nobre e generoso. Muito bem, Matanas. A importância de estar entendendo. Porque nada é coincidência, nada vem por acaso, nada acontece assim, né? A palavra em Lucas, no capítulo 8, diz assim, e é esse ponto que eu quero frisar nesse momento. Lucas, no capítulo 8, no versículo 15. Mas a gente vai pegar aqui primeiro, ó. Nós vamos pegar aqui primeiro o versículo 11. Diz assim: eis, pois, o que significa esta parábola. Ele está explicando, interpretando, né? Interpretando. Quem que interpreta a escritura, irmã Kátia? O intérprete é o? É? É o mestre. E é quem que é o mestre? Mensageiro. Claro, o mensageiro é o mestre. Óbvio, sem sombra de dúvida. Mas seja mais específico. O Espírito. Que dificuldade, meu irmão? O intérprete, através do Espírito que a gente entende a palavra. O intérprete no corpo humano sozinho, como humano comum, não pode interpretar. Não seria nem intérprete, seria um ser humano qualquer. Por isso a gente depende do Espírito. E ele está na condição da haste do temor. E ele é o intérprete. Então, através do Espírito, a gente consegue interpretar a Escritura através dele. Então foi dado um sinal, mas vamos ler aqui, ó. Ele vai explicar. Ele vai explicar. Eis, pois, o que significa essa parábola. A semente é a palavra de Yahweh. Quando a gente fala da palavra de Yahweh, a palavra de Yahweh também ela é espada, concorda? Sim. Como que eu faço, irmã Angélica, para a palavra de Yahweh, espada, ser afiada? Não entendi. Como eu faço para a palavra de Yahweh, espada, ser afiada? Eu tenho que... Pensa. Só formular. Uhum. Para mim fazer ela ficar afiada, Uhum. eu tenho que ruminar ela todo dia, ruminar a palavra. E como é que você faz isso? Como é que você faz para a espada ficar afiada? Alimenta teu espírito. Vamos no literal, pra você entender. Vamos primeiro no literal. Uma espada na outra. Ah, precisou de outra espada. Ah, muito bem. Então significa que são dois. Espada com espada, ferro com ferro. Espadas com espada se afia. Ou seja, é o que a gente faz aqui diariamente, ouvindo a palavra um com o outro. Então, quando chega na reunião, se os anciãos não chegarem, os irmãos têm que estar todos afiando a espada um com o outro. Mas se é o corpo do Mashiach aqui reunido, tem que estar todo mundo falando a mesma língua aqui. Eu cheguei aqui e vi o irmão lendo a Bíblia no canto, o irmão vindo lendo a Bíblia no outro, outro lendo a Bíblia no outro, outro que nem tinha chegado ainda, outro que estava lá fora, outro que estava ali embaixo. Não pode isso acontecer. Não pode. Não, precisa não. Pode ficar tranquilo. Entendeu? Então, a espada com a espada se afia. Vocês precisam estar sempre se afiando. Então, quando os irmãos se reúnem, qual que é o prazer? Falar a língua dos anjos. Aí chega o mensageiro na assembleia. A assembleia é silêncio. É assim? Tem que estar conversando a língua dos anjos, né? Então os irmãos às vezes ficam meio dispersos. Não pode ficar. Então, quando a gente pega essa passagem, a palavra de Yahweh, ele vai explicar aqui, ó, versículo 12.
Os que estão ao longo do caminho são os que ouvem, mas vem o diabo e arrebata-lhe a palavra do coração, para que não creiam e não sejam salvos. Os que estão sobre a pedra, olha, os que estão sobre a pedra são os que, ao ouvirem, acolhem a palavra com alegria, mas não têm raízes, pois creem apenas por um momento e na hora da tentação desistem. Quando a gente fala da pedra aqui, irmão Paulo, essa pedra seria quem? Quem que é a pedra? Quem que é a pedra? Yahshua, né? Yahshua Micael. Então, os que estão sobre a pedra, olha, os que estão sobre a pedra, entenderam o alicerce, são os que ao ouvirem, acolhem a palavra com alegria, eles entendem, no primeiro momento, mas não tem raízes. Aí, irmão Felipe, quando fala não tem raízes, eu lembro de quê? Lembro da alma. Eu lembro de algo visível. Correto? Eu lembro de algo visível. Quando eu lembro da raiz, eu lembro do genitor, que é algo invisível, mas lembro também de algo visível naquele momento ali, que é o corpo de algo visível. É o corpo de Yahshua que tem algo visível dentro. A raiz de Jessé. O genitor e algo invisível. Então, apontando lá para as regiões celestiais, lembrando lá das regiões celestiais, você tem Ial invisível, que é a imagem de Ial visível, é a imagem de Ial invisível, lá em cima. Quando ele nasce aqui, a alma está dentro daquele corpo, ali é Ial visível naquele corpo visível, correto? Então, não tem raiz, ou seja, ele não consegue entender as profundezas do Espírito, porque o Espírito sonda as profundezas de Ial. Então, essa pessoa não consegue chegar às profundezas. Shaul Paulo, ele explica da seguinte forma, que nós temos que chegar ao pleno conhecimento de quem é o Filho de Ial. Espera aí, quem é o pleno conhecimento do Filho de Ial? Se eu falar hoje de Ial visível, hoje, Ial visível foi para a luz inacessível, a alma. Mas hoje, quem que herdou o corpo? O Filho, o herdeiro. Então, eu vou falar do herdeiro, ok? Claro? Então, quando eu falar de Ial visível, quando eu falar de Yahshua e quando eu falar de Micael, qual que é a identidade de Micael, de Ial, de Yahshua e de Ial visível? Qual que é a identidade deles? A alma. Estou perguntando para todo mundo. Irmão Edgar quer responder. Qual? A alma. Irmã, quem quer responder? Mais. A alma. Irmão Leonardo. O espírito. E ao visível. Calma. A alma é de Micael. Calma. Irmã Adriana. Eu acho que a alma é de Micael, porque é ele que vai Isto. Muito bem. Fala alto para os irmãos ouvir. Eu acho que é Não, acha não. Agora é. Micael, porque ele vai fazer a função dos três. Ele é Yahshua no templo e ele é Ial visível no palácio de Marquista, que é a identidade de Micael. A identidade é Micael. Por isso que eu falei assim, ó, Ial visível foi para a luz inacessível, a alma. Neste momento você tem a arca, você tem o corpo de Yahshua e você tem Micael. Neste exato momento, qual que é a identidade do irmão Arthur? Que a gente sabe que é Micael. Qual que é a identidade de Yahshua? Micael. Qual que é a identidade de Ial visível? Micael. Isso é identidade, isso é a parte interna. Agora,
Quando ele está no palácio de marfim, ele abre o seu guarda-roupa e pega o corpo de alvo visível. Quando ele está no templo, ele abre o seu guarda-roupa e troca as vestes e pega a veste de alça. Quando ele vem para a terra, aí ele abre o guarda-roupa e pega as vestes do seu corpo, Arthur revestido. Esse é Micael revestido. Dentro disso eu vou esclarecer. Quando acontecer o venho logo, o Espírito chega, não vem o corpo das regiões celestiais, vem o revestimento da imortalidade. O que é o revestimento da imortalidade? A plenitude do Espírito sobre ele, e os demais recebem o revestimento. É a condição dos utensílios do templo feito de madeira, revestido de ouro. O ouro é a imortalidade, certo? Então, quando acontecer a nossa ascensão, aqui nós estaremos com o corpo lá de cima? Não, vai estar com o seu corpinho aí que você está aí hoje, revestido da imortalidade, ok? É isto. O Espírito vem, o corpo vai estar revestido da imortalidade. Quem não entendeu? Calma aí. Quem não entendeu? Você não entendeu? É, mais ou menos. Então tá, pergunta. Assim, ó, nós vai estar revestido da imortalidade, mas vai estar com esse corpo ainda. Mas Isso. A condição é de ser celestial? Ser celestial. Sem depender de um carro, Sim, uma moto. sim. Era só A condição de um corpo glorificado é a condição do revestimento. Então, a gente não vai mais ter aquelas coisas do corpo humano. Os dores, por exemplo, vai embora. Tá? Vai acabar. Por quê? Por que acaba? Porque é a condição do revestimento. O revestir esse corpo, ele não é mais perecível. Por que a madeira é perecível? Porque ela é exposta ao tempo. Ela fica exposta ao tempo, às coisas. Então ela vai o quê? Ela vai acontecendo o quê? Não, tempo certo. A palavra certa. Vamos, Ronaldo. Tá. Deteriorando. Ela vai perdendo aquela forma, vai envelhecendo, né? Então, ou seja, aí o que faz com essa madeira? Reveste ela de ouro. Aí aquela parte interna, do jeito que tá, fica. Mudou? Não, eu fui lá, moldei a arca. Aí eu fiz aqui a arca aqui, ó. Madeira. Aí eu revesti ela de ouro. Por dentro, mudou? É madeira. Por dentro, mudou? Não, é madeira. Paz de alça, irmão. Vamos comer se quiser, né? Entendeu? Não se preocupa com isso. Não se preocupa com comer, beber, vestir, o que fazer. Esquece essas coisas. Isso aí é o menos importante para nós pensarmos. Eu quero só que vocês entendam no principal. Qual que é o principal? Você entender que o revestimento do corpo glorificado, ele vem através do Espírito. O Espírito desce, tá? E reveste todos nós. Então, o corpo cansado não existe. Entendeu? Por quê? Aí a gente vai estar com o corpo e a gente vai através disso entender a condição que nesta terra é este corpo mais revestido. Então a condição de você estar o quê? De você estar aprovado. Mas se o Espírito não descer e você não ficar com o seu corpo, vamos colocar entre aspas reluzente, porque tem um Espírito ali, se você não ficar reluzente, significa que você não foi aprovado. Porque a gente tem que ficar inteiro, né? Corpo, alma e espírito. E isso vai ser revestido. Irmão Ronaldo, pode fazer o adendo, irmão. Não, é só a condição que a gente pode ter um parâmetro dentro do mundo, é corpo. Um exemplo de macho e raial. Mas esses dois exemplos aí, eles estão lá na região celestiais, então
E como vocês colocam aqui também. Mas, porém, como a função que não vence o outro. Exatamente. Tanto que eles aparecem no livro Oliveira, deixa que ele fala. Exato. Exato. Eles estão com o aspecto dele ali, eles estão com o corpo glorificado, de um ser com outra veste? Não. Ele está com o corpo deles humano. Mas eles estão com qual a cor das vestes que eles estão ali? Branca. Por que eles estão com as vestes brancas? Porque está falando que eles estão com o Espírito. Esta é a nossa condição, de estar com o Espírito, porque agora foi aprovado. E aquele comandante, no caso Micael, ele recebe sobre ele a plenitude do Espírito. Aí repousa sobre quem? Sobre o rebento da raiz e sobre o ramo do tronco. Então, ali é os dois, mas fala de um que repousa sobre ele, não é sobre eles, é sobre ele. Sobre ele repousa o Espírito. Então, Micael, que está nessa terra hoje, né, é revestido, vem sobre ele a plenitude do Espírito. Ali fala, Micael e seus anjos guerrearam contra o dragão e seus anjos. Irmão John. Irmão, foi exatamente o que o irmão falou, que antes o irmão falou do revestir. Isso. Aí eu abri Alfa 11 e falando agora do ramo, não do todo. Isso. Do ramo. No ramo. O que você acabou de dizer sobre ele repousará. Você está falando de Micael, a identidade. Exatamente. Recebendo o Espírito e a imortalidade. Exatamente. Você usou a palavra revestir, mas você logo trouxe o Espírito repousa. É isso que eu queria falar. Ah, ótimo. Entendeu? Todos entenderam agora? Ai, irmão, eu quero bem. Não sei. Ial vai esclarecer. Eu sei que já vai vir essas perguntas. Não sei. Ial vai esclarecer. E os filhos de Adão vão ser revestidos. Quem que vai receber um novo corpo? Quem morreu? Shaul Paulo. Shaul Paulo, ele perdeu o corpo. Uns foram queimados na era de Esmina, na era de Pérgamo, né? Aquele corpo perdeu, acabou. Aí eles vão receber um novo corpo, mas nós vamos receber um novo corpo? Não, o corpo é esse. Vai ser revestido de imortalidade. Aí você foi escolhido para servir no templo. Você vai ter as vestes para servir no templo. Você foi escolhido para ir para o palácio de Marfim. Você vai receber as vestes do palácio de Marfim. É vestes que é outras partes. Então, o seu rostinho lindo, a sua forma de ser, corpo, é o que Ial te deu. Está entendendo? É a madeira. Ai, irmão, se eu estou pequenininho, eu vou crescer. Vou ficar grandão. Não, esquece isso. Não importa nós pensarmos isso agora. Importa nós pensarmos que nós precisamos estar com Micael para subir e batalhar contra o nosso inimigo. Ok? Então, quando ele fala aqui, ó. A primeira justiça é do nosso corpo. Por quê? A gente estava sem corpo. E aonde que ficou o nosso corpo? Lá em cima. Entendeu? Nosso corpo ficou lá em cima. Qual corpo? O corpo celestial. Então a gente perdeu esse corpo celestial e Ial nos deu agora. Quando a gente subir, a gente vai ter o nosso corpo celestial de volta. Paz de alma. Exatamente. E como ele aprova o corpo, a alma e o espírito, não passa pela morte. Qual morte? A morte aqui, porque o dragão, ele tragou os corpos dos antigos, Shaul Paulo, a era de Pérgamo, os demais que morreram. A morte tragou. Se a morte tragou, acabou, comeu. Está entendendo? Ou seja, então é tudo uma condição para nós colocarmos a cabecinha dos irmãos em ordem,
porque a gente fica realmente muito empolgado com muita revelação, mas a gente não pode perder o quê? A sensatez. A sensatez. E ela precisa estar sempre alinhada com o Espírito. Ela não pode fugir disso. Tá bom? No nome de Yahshua. Então, entendimos que viria o corpo. Estava parecendo. Não é isso. Porque o papai nunca expôs isso. Então, eu falo para os irmãos que essa parte, da minha parte, eu até peço perdão, que eu coloquei parecendo que foi isso, mas não é desta forma. Nós vamos receber o corpo, mas não aqui. Nós vamos receber o corpo lá em cima. Ser celestial tem seu corpo lá em cima. É as vestes, tá bom? E os filhos de Adão aqui, sardes, vestes limpas, eles já estão andando com Filadélfia, com o mensageiro, já estão andando. Aí fala assim, ó, eles andarão comigo, vestidos de branco. Significa o que, irmã Ana, do irmão Caleb? Eles estão andando comigo, vestidos de branco. O que você entende disso? Hã? Eles lavaram as vestes. Como que eles lavaram as vestes? Não é assim que lava as vestes, não. Você lava a roupa lá na sua casa? Aí, como é que você lava a roupa? O que você faz? Você põe ela onde? Aí onde você põe? O primeiro processo que você pensa de lavar, você pensa em quê? Em água. Então, o que eles fizeram? Não, irmã, eles imergiram na água. Eles imergiram na água, lavaram suas vestes, conheceram o nome verdadeiro. Aqui, ó, os que estão sobre a pedra foram imergidos, alicerçaram no nome de Yahshua, entenderam a palavra de Yahweh no primeiro momento. Aí ele fala, os que estão sobre a pedra, Yahshua, são os que ao ouvirem, colhem a palavra com alegria. Nossa, é Yahshua, eu vou emergir, eu quero isso para a minha vida, eu não quero mais Jesus, eu não quero mais Deus, eu não quero mais esse mundo, eu vou emergir. Emerge, lavou as vestes, mas não tem raízes. Por quê? Porque não conheceu a profundeza de quem é o filho de Yahweh, a raiz. Se não conhecer quem é o filho de Yahweh, o dragão vem e arrebata a semente daquele coração, e ele fala, Yahshua não é pai, não criou raízes, o Espírito, viu? Então aqueles diz que fala, Yahshua não é pai, é porque eles não receberam o Espírito, foram imergidos no nome de Yahweh e de Yahshua, mas eles não criaram raízes, não conheceram as profundezas de Yahweh. Como é que eu conheço, irmão Jonathan, as profundezas de Yahweh? Ouvindo o Espírito. Só assim. Por isso que fala. Exatamente, por isso que fala aqui, ó. Os que estão sobre a pedra são os que ao ouvirem a palavra de Yahweh com alegria, mas não tem raízes, não conheceram quem é o Filho do Homem. Pois creia apenas por um momento e na hora da tentação, ou seja, eles fazem o quê? Desistem. Aquilo que caiu nos espinhos, aquilo que caiu, né? Aquilo que caiu nos espinhos são os que a ouviram, mas caminhando sob o peso dos cuidados, da riqueza e dos prazeres da vida, ficam sufocados e não chegam à maturidade. O que está em terra boa, são os que, tendo ouvido a palavra com coração nobre e generoso, viu, irmão Paulo? Ouviu a palavra com coração nobre e generoso, ouviu com. Jacó lutou com o anjo, com a fé, ou seja, eles ouviram a palavra com o coração, o homem nobre e generoso,
Quem é irmão Paulo? Qual é o significado do nome Arthur? Então, logo você está com um coração nobre e generoso. Pessoalmente. Entendeu? Começa por aí, porque a identidade é Micael. A identidade do mensageiro de Filadélfia, a identidade é Micael. Micael é a haste do temor. E para se alcançar a sabedoria, precisa do temor. O princípio, o temor é o princípio da sabedoria. Como que eu chego na sabedoria? Com o temor. Com a haste, quem? Micael. Não tem como dessa forma. Porque ele foi escolhido como herdeiro, para habitar nele a plenitude do Espírito, para ele ter o corpo de Yahshua e para ele se tornar Yahweh visível. Não tem outro, ou tem? Não tem. Foi ele determinado. Está entendendo? Então, vamos abrir lá em Daniel. Daniel capítulo 12. Eu estou só fazendo uma adendo. Isso aqui está na ministração do irmão Bruno, alguns detalhezinhos. Aí eu só estou fazendo esse adendo. Irmão Robson. O irmão falou ali em Raiz, a gente pode ver aqui em Lucas, né? Posso ler essa passagem? Qual passagem, irmão? Lucas 6:47. Deixa eu abrir com você. Lucas 6:47. Se alguém vem a mim, escuta minhas palavras e a põe em prática, mostrar-lhe a quem é comparável as semelhas ao homem que, ao construir uma casa, cavou, mostrando que esse homem cavou por até profundeza em Amarim, né? Muito bem. Muito bem. Cavou, aprofundou e lançou o alicerce sobre a rocha. Exatamente, muito bem. Viu? O irmão fez o link certinho. Ele cavou e aprofundou raízes. Entendeu? Então, é um construtor. Viu? Ele constrói. Ele constrói e coloca o nome de quê? Qual o nome que ele coloca na cidade? Enoque? Nós estamos falando de quem aqui? Nós estamos falando de quem aqui? Yahshalan. Eu não estou falando de... cuidado, presta bastante atenção. Ó, você tem o construtor lá, Caim. Caim é o construtor, colocou o nome da cidade de Enoque. O irmão Shaul explicou ontem maravilhosamente. E ele imita. Ele imita. Então você sabe daquele que construiu. Olha só para você ver. O céu e a terra foi o início. Ele foi chamado de mestre de obras. Né? Mestre de obras. Então a maçonaria chama ali do arquiteto do mundo, né? Você vê esses pastores falando aí, o arquiteto do mundo. Está falando de Zeus, está falando de Deus. Está falando destes aí, da linhagem de Caim, que acompanha estes. Mas não é desse que nós estamos falando aqui agora. Nós estamos falando daquele que construiu também uma casa. Mas antes de construir qualquer coisa, ele aprofundou até chegar na rocha. Na hora que chegou no alicerce, aí sim. Então primeiro teve que estabelecer um alicerce. E por isso que dentre as pedras preciosas, ele escolheu uma pedra para ser a pedra angular. Qual é o nome dessa pedra, irmã Isabel? Qual é o nome dessa pedra angular? É a pedra angular? Não. A pedra angular no templo. Sabe sim, meu. Você deve estar só nervosa. Pergunta aí, irmã Leia. Isto, falei que você sabe.
Ele é a pedra angular. Eu fico o dia todo perguntando ela. Faz bem. Faz bem. Você viu que aqui é difícil? Viu que aqui é difícil. Aqui é para tirar a vergonha dos irmãos, para eles ficar firmes, né? Irmã Marli, quem que é a pedra angular, irmã Marli? Yalcha. Entendeu? A irmã Marli veio te medir, mas agora ela já responde muita coisa. Gratidão, papai. Abriu então Daniel 12? Eu não abri não. Vou abrir. Daniel 12. Daniel 12, qual versículo que será que nós vamos ler? 12:1, é óbvio. Nós estamos falando de Micael, a identidade, então vamos falar e vamos explicar dele aqui. Preste bastante atenção. Nesse tempo, no tempo do fim, levantar-se-á Micael, grande príncipe. No desafio, o irmão Bruno fez o link na pergunta de número 1. Ele falou do homem nobre e generoso, que nós já falamos aqui, tá? E ele faz o link com a grande pedra, tá? Ele faz o link em uma das perguntas aqui com a grande pedra. A grande pedra lá atrás é referido também como grande príncipe, entendeu? Ou seja, o grande príncipe é quem? Micael. Os outros não são grandes, não? Os outros são príncipes. Por que ele é referido como grande príncipe? Quem pode me falar? Levanta a mão. Mandriana. Pensa. Porque ele tem a força que me tira, ele tem o espírito dele, ele é forte por causa assim, e a vida dele. Grande pedra? Grande pedra? Não entendi? A grande pedra? Não entendi. A grande pedra. O que tem? Por que ele é chamado de grande príncipe? A grande pedra. Tudo bem, eu quero saber assim. Por que foi referido ele como grande príncipe? A irmã Adriana não falou errado, não. Falou certo. Só não colocou as palavras da forma clara. Irmã Rejane. Isso. A plenitude quis habitar nele. Essa é a informação correta. A plenitude. Aí, ele começa a exercer funções muito sérias. Muito sérias. Porque é um homem que trabalha a terra. Trabalha o céu e a terra há muito tempo. Aí ele trabalha lá com enxadinha. É como que ele trabalha, irmã Marinalva? Semeando a palavra. Como é que é, irmão Ronaldo, que ele trabalha? A comparação da palavra. Propagação. E é uma essa palavra, porque inspirou a trabalho nesse mundo. Exatamente. A palavra certa. Exatamente. Irmão Jonathan. Eu tenho o mesmo pensamento do irmão Ronaldo, mas ele disse não. Exatamente. Irmã Leidiane. Posso. Por que ele está... Como é que é? Por que ele trabalha a terra? Como que ele trabalha a terra? Isso, exatamente. Exatamente. Irmã Alaide. Como que ele trabalha a terra?
lá atrás, justamente com o seu pai, ele veio na condição de reconciliar céus e terra, né? E depois ele veio pela segunda vez, no caso da salvação e libertação. Então ele trabalha desde tempos antigos, portanto ele trabalha 7 eras da igreja, né? E ali eles tiram os vencedores que são selados e fazem parte do exército. Entendi. Irmã Delminha. Irmã, agora sim. Agora você foi. Já começou a ficar mais claro para mim. Tá todo certo. Os irmãos responderam certo. Mas eu tô lendo Lucas, falando de semente, falando de terra. Eu tô querendo que vocês raciocinem a mensagem. Não criem outros trechos. Está certo, não está errado que vocês responderam. Mas eu quero fazer vocês focarem. O irmão Shaul uma vez brincou assim, ó, vou ensinar vocês a ruminar. É isto. É fazer o quê? Pega a palavra e não foge do contexto dela. Eu iniciei falando de quê? De Lucas. Semente, palavra, terra, coração, nobre generoso. Aí, o homem trabalha a terra como? Semeando. Eu quero que vocês envolvam a palavra no contexto da mensagem. Semeando. O que? A semente é a palavra de Yahweh. Mas ele começa fazendo isso aonde? É na terra, aqui, nas eras das igrejas, que ele começa fazendo isso? No Éden. E ele vai ali, ele fala assim, ó, ele come das delícias, as delícias do Espírito. Ele envolve ele interpreta ali para os filhos, ele traz o entendimento, e ele percebe que os filhos, o que os filhos ministram é uma delícia. Ele gosta, ele fala, não, que maravilha. E ele fala para Satanás, ó, você estava lá no Éden, jardim de Ial, delícia. Aí, hoje no tempo de agora, irmão Donizete, hoje no tempo de hoje, nós voltamos a ter acesso ao jardim do Éden? Hoje, no tempo de hoje, nós voltamos a ter acesso. Isso. O que o irmão pensa sobre isso? Me explica como. Nós temos o Espírito, é o Espírito que nos guia. Tem a palavra que fala que o Espírito que nos guia as águas tranquilas, então ele pode nos guiar as mais diversas maneiras que ele quer. Aí você lembra ali do Espírito. O Espírito descia ali e brincava. E tinha ali as suas delícias. Quando a gente falou das delícias, irmão Jonathan, quem que é as delícias? As delícias são os filhos. São os filhos. Quais filhos? Os filhos de Alfa e de Caial. Isso, as árvores e os frutos. Os frutos, né, porque eram as palavras dos filhos. Exatamente. Aí... Eu achei uma palavra com delícia, perdão por interromper. Cântico 5, a partir de 9 fala do amado. Então no versículo 16 fala assim, referente ao Pode falar. amado. Nos dias de hoje, sua boca é muito doce. Isso. Ele é todo uma delícia. Exatamente. Os filhos do Espírito ministram palavras que são uma delícia. No caso agora de quem? De Micael, que é uma delícia. A gente voltou a comer do fruto da árvore da vida. Aí fala assim: vocês podem comer de todas as árvores que está no jardim, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela vocês não vão comer, porque no dia que vocês comer, terás que morrer. Se repete nos dias de hoje? Então me explique, irmã Adriana, como? Pensa devagar e respira e fala. Esses que estão comendo do fruto da árvore do conhecimento
Jesus sem Gabriel, estão fazendo um pacto com a morte. Aham. Então eles os que têm o ser celestial estão fazendo pacto vai para o abismo, e os seres que estão fazendo pacto com a morte com Jesus vai Mas eu falei assim, ó. É por isso que eu falei. Pensa. Eu falei assim, ó. Se você comer do fruto daquela árvore, conhecimento do bem e do mal, terás que morrer. Então você não deveria nem estar falando dele comigo. Eu queria que você falasse dos outros. Vocês vão comer de todas as árvores que estão no jardim, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não coma dela, porque no dia que vocês comer dela, vocês terão que morrer. Então eu falei, isso se repete de hoje? Se repete. Então, eu não quero saber de fruto do conhecimento do bem e do mal, não quero saber quem vai comer ou quem deixou de comer dessas. Eu quero saber das demais, que pode comer. Aí eu quero saber, se repete nos dias de hoje? Sim. Então me explica, irmão. Eu ouvi uma voz feminina, eu não consegui identificar, foi tão rápido. Foi a irmã Laide. Não, foi não. Mas vai ser você. Pode ser. Pode, irmão. Eu falei justamente essa palavra na ministração de terça-feira, quando eu remetia ali no semeador de Lucas, isso, remetendo aos espinhos e os próximos ali que caiu em solo fértil, remetendo aos solo fértil celestiais, a sexta era, isso, e os espinhos, a quinta era. Mas eu não vou deixar você afundar, porque eu quis dizer que se a quinta era hoje ouvisse os filhos hoje, os celestiais, que são as árvores, se eles ouvissem o que nós falamos e dessem ouvido ao que nós falamos, porque nós falamos aquilo que ouvimos do anjo, da árvore da vida, eles poderiam ter vida através dessas palavras que as árvores falam. As árvores então, quem são as árvores do jardim? As árvores hoje são os 96. Será, irmão? Eu acredito. Mas eu quero ouvir. Vamos pensar? Vamos pensar. Quando a gente fala de árvore, a pessoa não come da árvore, come do fruto da árvore. Então hoje a gente fala de quê? De uma única árvore. Qual? A árvore da vida. Mas ao redor da árvore da vida, sai um fruto. A árvore sai um fruto. Qual? O fruto é. Mas hoje, Micael. Ok? Falando na terra. Micael. Então eu estou indo ali com o meu fruto. Estou pegando qual fruto, irmão Oswaldo, eu estou colhendo e comendo e achando uma delícia. Qual o nome desse fruto? Literalmente. Falei literalmente. Irmã Cláudia Zane. A maçã. Eu estou pegando aquele que nasceu debaixo da macieira, te despertei, lá onde tua mãe te deu a luz. Nós estamos pegando a maçã e estamos comendo, e é uma delícia. E quais os outros frutos que a árvore da vida, através da maçã, que é a macieira, também libera para comer? É os 96 ou seriam os anciãos? Com toda certeza. Eu só não tinha... Entendeu? Com toda certeza. Por quê? Porque o Espírito desceu e falou assim, agora eu vou comer. É uma delícia. Cada fruto era uma delícia. Aí Yalcha, ele colhe do ancião principal, maravilhoso. Aí ele quer saber dos outros aqui. Nós também, uma maravilha. Gostoso.
Nó, que maravilha. Aí os 96, ouve o Espírito. Como? Comam do fruto que sai dos anciãos. São várias. É como se fosse árvore da vida com os seus frutos. É o mesmo, é a mesma raiz, é a mesma informação, é o mesmo sentido. O fruto é um só, o mesmo nutriente. E cada um emite um sabor específico. Entendeu? Mas ambos informam a mesma coisa para o povo. Não vai informar coisas diferentes. Entendeu? Aí já teve comentário, não só de um e de outros irmãos, e eu quero colocar isso em áudio para que fique registrado, que teve irmãos que já comentaram assim, inclusive um tempo atrás e recentemente. Quando eu lembro do tempo atrás, eu esqueci e falei, no tempo a gente não era tão maduro. Mas agora, no tempo recente, eu já achei e fiquei bem triste. A pessoa virar e falar assim entre os irmãos: olha, eu não vou em todas as ministrações, eu vou só nas principais, porque as principais não me confundem. Então quer dizer que as outras confundem? É porque as outras causam uma certa confusão na minha cabeça, e falando com os irmãos. Isso é o espírito de Al falando ou é o espírito de Emmanuel falando? Fazendo as pessoas errarem. Errarem como? Não vai na ministração de terça, não vai na ministração de quinta, não vai na ministração de sexta, não vai na ministração de sábado, vai somente na ministração de quarta e de domingo. Não tem nenhum problema, vocês podem vir só nessa ministração, não tem nenhum problema, porque esta é a fonte mesmo. Esta é a fonte mesmo. Aqui vocês podem ficar tranquilos. Mas se você fala assim, poxa, eu quero tanto servir algo, eu quero tanto crescer, eu quero ir nas outras, porque as outras têm uma informação que não foi falada na quarta. Está vendo que é uma árvore só? Essa mesma árvore, ela está no meio do jardim, só que ela solta ramos, e que dão frutos diversos, que dá vida, mas é uma árvore só, não estou falando de outras árvores. A árvore é uma. Quem é a árvore? Vamos colocar hoje aqui o espírito. Vamos colocar Ial visível, que é a árvore, para não confundir. Ial visível, a árvore. Solta vários frutos. O fruto que você tem que comer mesmo, é o que vai te fazer crescer mesmo, é o fruto Micael. Você tem que comer desse fruto, meu irmão, de qualquer jeito. Você não pode ficar sem esse nutriente em hipótese nenhuma. Se ficar sem esse, você morre. Não fica sem esse. Mas o que os demais frutos fazem? Eles te auxiliam para que o seu corpo se desenvolva mais rápido. A informação que você não colheu na quarta, ou melhor, no domingo, você colhe na terça, porque o irmão puxa a ministração e na hora a árvore, o espírito de Al, solta um gostinho a mais. Tuc! Mas é a mesma informação. Aí você, nossa, eu não tinha entendido, agora ficou claro. O papai falou, conectou com isso, agora eu entendi. É isso que está acontecendo comigo agora, entendendo o que o irmão está falando. E para confirmar, que o Espírito é fogo. Isto. E a palavra fala que os ministros, os anciãos, são labaredas de fogo. Exatamente. É os ministros, porque chama ele de ministros. Farei dos seus ministros labaredas de fogo. Porque não é nós. Não é nós. É o quê? É o Espírito em nós. Nós, irmão, não temos condição para nada. Se o próprio anjo falou que recebe água dos ministros de todos, imagina, né, meu amado irmão? Quando o anjo está falando, já que você fez essa arguição, quando o anjo está falando, é quem falando?
Claro, o Espírito vira e fala assim: eu estou bebendo da árvore X. Vou dar nome, né? Estou bebendo da árvore Ancião Anderson. O Espírito falando na boca do ancião principal. Nó, que maravilha a ministração. Me deu água. Exato. Aí, o irmão Marco, que maravilha. Aí, irmão Shaul, que tremendo, que maravilha. Me deu água também. Aí, com o ancião irmão Bruno, que maravilha. Esse aqui ele ainda fala mais assim, se você quiser comer desse fruto aqui, coma bastante dos demais, muito. Aí depois você vem comer desse aqui, para você conseguir entender o gosto desse fruto aqui, que esse fruto aqui é diversificado. E é isso mesmo. Por quê? Porque nós temos aquele que também é trono de Ial. E Apocalipse 22, que sai água cristalina. Muito bem. Do trono e do cordeiro. Isso é a água do trono e do cordeiro. E, irmão, eu me alegro. Por quê? Porque isso é a condição de que no reino de Ial, tudo é uma delícia. Vamos abrir na Bíblia King James? Vou abrir aqui, Bíblia King James, irmão Eudo quer ler uma passagem aqui, Bíblia King James, capítulo 12. Jó 12. Jó 12. Daniel 12, Jó 12, né? Noite Cleito, gosto. Olha do 10 aí. Tamo junto, irmão. Também gosto. Vamos lá. Jó 12. Do 10. Ou do 9. Jó 12 o quê? 9. Pode ler, irmão. Pode ler? Eu sei que quer ler, trouxe. Qual dentre todos eles não tem o conhecimento que a mão de Ial, o mestre, criou tudo o que há? Na sua mão repousa a vida de todo ser vivo e o espírito de todo gênero humano. Por acaso o ouvido não prova as palavras, como o paladar avalia o sabor dos alimentos? Com os anciões e mais experientes está a sabedoria, e na idade avançada a compreensão e o entendimento. Mas Ial, de fato, possui toda a sabedoria e poder. A ele pertencem o conselho e o entendimento. Viu? Viu? O irmão Eude colocou aqui nas palavras o que eu falei pelo Espírito aqui. Estava ali na escritura o que você tá? Aqui, Ial é Ial que é tudo. Daqui sai tudo. É a árvore, irmão. É a principal, Ial visível. E o Espírito, ele vai soldando. Delícia, 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 delícia. E ele usa um específico. Qual? Micael. Para falar do Espírito. Então, isso aqui que nós estamos vivendo é maravilhoso. E quando o papai falou assim, estou ensinando vocês a interpretar. O que você acha que ele quer dizer com isso, irmãos? Ler e entender a palavra, né, irmão? Ele está compartilhando o Espírito. Mas e o que mais? Eu estou ensinando vocês a interpretar. Eu estou ensinando a vocês a poder também ensinar aquilo que eu estou ensinando a vocês. Aqueles que virão da tribulação, eles
não vão ter toda a base que precisam pelo o que vai acontecer na tribulação. Então eu entendo que este grupo que está sendo preparado aqui agora, como Shaul Paulo foi muito bem preparado, são aptos a ensinar os demais que estão chegando. Chega o irmão mais novo, o que os irmãos podem fazer? Ô irmão, foi ministrado isso nesse versículo, nesse capítulo, faz link com essa passagem. Todos aqui conseguem fazer isso. Se estiver ruminando, se dedicando, aprendendo, a única coisa que você vai fazer é o quê? Transferir a informação. É um copia, cola, copia, cola, copia e cola. Só que quando o copia e cola, ele sai do irmão Jonathan, ele coloca o copia e cola com o jeito dele, mas é a mesma. Aí o irmão Ronaldo, ele faz o copia e cola, ele vai instruir o irmãozinho, igualzinho, ele gosta de ver se cantar com o irmão Rodrigo, aí vai fazer um copia e cola, ele vai instruir aquilo que o ancião e os anciãos ensinou, um copia e cola, mas o irmão vai ensinar. E às vezes o irmão Rodrigo não captou tudo na mensagem, mas na vez num bate-papo na linguagem dos anjos, o irmão Rodrigo vai abrir a mente, vai ficar mais clareado. E vice-versa, porque é uma troca de informação. Porque às vezes na conversa o irmão Rodrigo vai falar algo que o irmão Ronaldo não tinha visto na palavra. Vai falar, não irmão, esse detalhe eu não vi, e o papai ensinou, e aí eu não vi, mas você falou agora que eu estou vendo. Ó, cresceu a informação. Tudo é aproveitado, nada é desperdiçado. Papai Alcha fala assim, ó, colha todos os pedaços, não deixa nada no chão. Por quê? Porque nenhum do nosso meio vai se perder. Mas, se for do nosso meio, e se estiver inscrito, vamos lá em Daniel 12. Doze, 1. Essas coisas entristecem, sabe? Entristece. Falo para vocês que entristece. O irmão, ele pensar que as outras ministrações causam confusão, muito raro. Antigamente a gente era muito ansioso e falava demasiadamente. Mas de um ano para cá, todos os anciãos, sem exceção, às vezes acontece um escorreguinho ou outro, mas a maioria das vezes a gente leva para o papai uma informação para ele nos dar a resposta, a gente a gente deixa de ter a nossa própria vida para trazer a palavra, irmãos. É de verdade. De verdade. Não pensa vocês que é tudo tranquilinho, que não é não. E um peso de exortação sobre nós é muito maior, muito maior. E a gente, mesmo sabendo disso, a gente não teme, porque a gente sabe que algo está conduzindo, mas a gente precisa aprender a não agir com a nossa carnalidade. Porque aquele que está no nosso meio já foi experimentado, então eu tenho que aprender com aquele que já sabe. Eu não vou aprender com aquele que não sabe, vou aprender com aquele que já sabe. E se algo determinou que tem ancião e tem servo, eu tenho que obedecer essa hierarquia, porque é o Espírito que está conduzindo, até que vai chegar um certo momento que vai ser Ial em tudo e em todos. Mas enquanto não for Ial em tudo e em todos, isso ainda, meus irmãos, precisa acontecer. Então, não pense você que você ficando na sua casa para não vir na ministração da ancião, que você está tendo algum lucro disso. Muito pelo contrário.
Você pode até ser acendido, mas você vai servir o seu irmão. E ela está te chamando para você ser o cabeça do meio dos 144 mil. O irmão Bruno trouxe aquela vez, na época eram os 300, né? Os 300 representam os 144 mil. Hoje a gente entende essa condição. Por quê? Representa os 144 mil. Porque nós estamos sendo preparados para ser os representantes daqueles que vão chegar. Irmãos, a gente vai chegar lá e Shaul Paulo, a era de Shaul Paulo, Esmirna e Pérgamo, eles vão receber um corpo em qual selo? Irmão Caleb. Mas é por isso mesmo, que eu não estava nem olhando para você, aí olhou lá e eu vi você viajando aí, preocupando com outra coisa, caiu o café, deixa de lado, irmão. Ó, presta atenção. Em qual selo que Shaul Paulo, essas coisas é interessantes, né? Eu não estava pensando no irmão, o irmão veio na minha cabeça na hora. Aí eu olhei para cá, o irmão estava lá assim, ó. Então presta atenção, presta bastante atenção. Porque é isso que acontece. Satanás lança alguma coisa para te fazer perder o foco. É sempre assim, irmão. Sempre assim. Ó, Shaul Paulo, ele vai receber um corpo. E qual abertura de selo? Qual selo que é esse? Não é para ler na Bíblia, não. Por que você acha que é o primeiro selo? Me explica. Você não escutou mesmo. Não escutou mesmo. Você deve estar chutando. E chutar não é bom. É melhor falar, não lembro ou não sei. Essas palavras, não lembro ou não sei. Aí você sai mais dignificado. Porque você ainda falar que foi citado na ministração, é muito sério. Cuidado com as palavras que você usa. Irmã Ana, esposa do irmão Caleb. Tá bom. Irmão Carlos Vinícius. A pergunta é: Shaul Paulo vai receber um corpo em qual abertura de selo? Qual selo que é esse? Tá voando, irmão? Tá escutando, não? Presta atenção. Shaul Paulo vai receber o corpo em qual abertura de selo? Qual selo é esse que vai mostrar que ele vai receber um corpo? Você acha ou você tem certeza? Você acha? Por que você acha isso? Isso, como você me falou as palavras, eu confirmo. É isso mesmo, é o quinto selo. Muito bem, é o quinto selo. Até quando, ó mestre, santo e verdadeiro, tardarás em fazer justiça, vingando o nosso sangue? A justiça é o que, irmão Caleb? Exato, dá um corpo. Mas por que eles vão receber o corpo? Eles não tinham corpo antes? Eles vão receber porque o irmão falou hoje, né? Eles perderam o corpo. Como eles perderam o corpo, eles vão precisar receber um novo corpo. Então qual que é a justiça? Dá para eles um novo corpo. Então ele vai receber um novo corpo. Aí a justiça ainda, a vingança ainda não vai ser feita, mas eles vão receber um novo corpo. Em qual selo? Quinto selo. Gravou, irmã Ana e irmã Caleb? Quinto selo. Então no quinto selo isso vai acontecer. Então significa que do primeiro até o quarto selo ainda tem Shaul Paulo ali? Tem Esmirna? Eles ainda tem Esmirna e Pérgamo? Eles ainda estão aonde? Debaixo do altar do incenso. Então nesse inteirinho, quem que está ali dentro do templo com o corpo? Fala para mim. Filadélfia, que subiu. Só nós. Paulo servindo no templo. As primícias das primícias. Então você acha que quando eles chegarem, quem que vai preparar eles, auxiliar? E quando os outros forem chegando, quem que você acha? Quem que acha que é? Filadélfia.
porque fala para o anjo de Sardes, ó anjo, observa-o. Aí chegar lá em cima, ó, vocês aí, observa-os. Filadélfia. Né, irmã Flávia? Por isso que nós fomos juntados num só lugar, para a gente crescer junto, a ponto de nós termos capacidade de interpretar. Por isso que o papai falou, estou ensinando vocês a interpretar. Irmão, eu chamo assim Shaul. Vocês parecem. É o que eu vejo a barba, o olho de relance. Irmão Edialcha. Só gostaria de fazer uma leitura aí, aqui, de uma passagem em Hebreus. Claro, meu irmão, pode fazer. Aqui, aonde que está? Hebreus 12, 22. Na Bíblia, na primeira espada? Hebreus o que, irmão? 12, 22. Nós temos que voltar lá em Daniel 12. Eu tenho que mostrar um detalhe para vocês lá, muito importante. Daniel 12 e Hebreus 12. Jó 12. Hoje está gostando do 12, né? O que eu vim falando? Eu vim falando no carro com alguém que estava tudo dando 12? Foi com quem? Foi... A irmã Débora me falando da mulher lá com um monte de filho, né, irmã? Aí a gente vendo, aí a gente falou assim, nossa, tudo dando 12. Aí agora a gente falando aqui, tudo dando. É porque a irmã Débora me falou de uma mulher que a gente está falando de filhos e tudo mais, né? Os querubins que são muito fecundos, né? A gente conversando, ela me relatou um documentário de uma mulher que ela teve 50 filhos e está viva ainda. Está viva ainda, com 41 anos. 41 anos, mano? 41 anos. Aí ela gerou. Calma, presta atenção. Ela gerou no momento uma quantidade de quadrigêmeos, trigêmeos. Entendeu? Entendeu? Aí ela gerou quadrigêmeos, trigêmeos, e muitas gestações dela foi de trigêmeos. Olha só para você ver. Entendeu? Aí a gente falou que querubim fecundo, ela falou que viu essa reportagem. Foi não, interessante. Aí a gente foi ver o número específico que ela foi dando filho, e conforme a orientação. Aí 4 com 3, 3 com 4. Aí eu falei assim, aí não sei o que lá. Só sei que na conta tudo estava dando 12. A gente brincou assim, não, tudo dando 12. Aí a gente lembra que agora, né? Tudo dando 12. 12, 12, 12. Parece que ela queria falar assim, eu estou ouvindo vocês falar, viu? Cuidado que vocês falam, que eu estou ouvindo vocês falar tudo. Irmão Edialcha, Hebreus 12, irmão. 12 o quê? 22. Pode ler, irmão, bem alto. É que o amado irmão iniciou falando lá que, vamos finalizar a frase do tempo de Filadélfia, aí nós seremos revestidos. Aí, depois o irmão veio e leu em Daniel 12 que os filhos do seu povo irão escapar, mas são aqueles que estão inscritos. Isso. Aí em Hebreus 12, 22 fala assim, ó, mas vós vos aproximastes do monte Sião. Aqui foi quando a gente subiu, né? Aí, ó, e da cidade do Ial vivo, a Ial Shalom Celeste, a cidade de Ial. A cidade do Ial vivo. Exatamente. E de milhões de anjos reunidos em festa. Aí, ó, e da Assembleia dos Primogênitos. Nós, quando a gente subir, cujos nomes estão inscritos nos céus. E de Ial, o juiz de todos. Aqui o papai. E dos espíritos dos justos. Aqui são aqueles que estão lá, que o irmão falou, aguardando isso. O quinto selo. Por isso que fala dos espíritos dos justos. Aqui no caso podemos falar das almas dos justos. Dos espíritos dos justos
que chegaram à perfeição. E de Yalcha, mediador da nova aliança, e do sangue da aspersão, mais eloquente do que o de Abel. Mais eloquente que o sangue de Abel. Clama mais, né? Clama mais, né, irmã Angélica? Clama mais. Então, é porque a gente conversa a língua dos anjos com os irmãos. Os irmãos trazem coisas, vão analisar, vamos esperar, vamos aguardar. Aí nessas coisas eu fico assim pensativo. Parece que algo vai conduzindo as coisas, sabe? Parece não, é algo conduzindo as coisas. Não, é tão tremendo que fala nos céus, então é para nós, porque esses que vão depois, nem todos vão falar isso aqui, é para nós, nos céus, são em vários céus. É a igreja dos primogênitos. Maravilhoso, né, meus irmãos? É exatamente isso, irmão. Exatamente isso. Vamos lá em Daniel, então. Daniel 12. Nós estávamos lá. Para a gente finalizar. Daniel 12. Daniel 12, capítulo 1. Capítulo 12, versículo 1. Nesse tempo levantar-se-á Micael, grande príncipe, que se conserva junto dos filhos do seu povo. Filhos do seu povo. Ele se conserva onde? Micael. Junto dos filhos do seu povo. Ele se conserva onde? Junto dos filhos do seu povo. Que povo é esse? São seres celestiais. Ok? Deixa aí marcado e vamos lá no livro do auxiliar de marcha e alcha. Salmos? Quem falou Salmos? O livro auxiliar, do livro do homem auxiliar de marcha e alcha, tá? Livro de Josué. O livro que você mais gosta. Exatamente. É falar assim, é o livro que eu mais gosto. O livro que eu mais gosto, irmão, Josué. Hã? Não, esse ainda é 12 não. Se fosse 12 eu ia falar assim, nossa. Vamos lá, presta atenção. Yalcha, Josué. Yalcha, Josué, capítulo 5. Versículo 13. Página 356. Perdão, irmão, página 456. Perdão. 300. Nós vamos lendo 13, tá? 5:13. Diz assim: encontrando-se Yalcha, Josué, em Jericó, levantou os olhos e viu um homem que se achava diante dele com uma, o quê? Espada desembainhada na mão. Será que essa espada é afiada? Hã?
Você... Hã? Separa até alma do espírito. As palavras de alma separa a alma do espírito. Então, uma espada desembainhada na mão. E Alcha Josué aproximou-se dele e disse-lhe: olha o que ele falou: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele respondeu: não. Mas não é essa a tradução. Nós vamos ler na King James. Está aberto aí? Mas deixa o irmão abrir também, dá tempo. Hã? É porque ele estava já na tensão de uma batalha, né? Ele estava na tensão de uma batalha. Aí você vê ali uma pessoa, ele nunca tinha se deparado assim, né? Foi o início do ministério dele, basicamente. É verdade. Mas é lindo, né? Você entender isso. É lindo demais. Muito lindo, meu irmão. Presta atenção, irmãos. Josué e Alcha, capítulo 5, 13. versículo 13. Presta atenção, diz assim, ó: encontrando-se Alcha já nas proximidades de Jericó, de repente, ao olhar para cima, viu um homem em pé. Estejai, portanto, vigilantes em oração, para ter esforço de escapar, e está de pé. Diante de quem? Filho do homem. Então, ao olhar para cima, viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Então o homem, qual homem? Que homem é esse aqui? Quem é esse aqui, irmã Angélica? Esse da espada? É. Esse tá com a espada aí, Alcha. É? Pergunta aí, irmã Adriana. Micael. Micael. Presta atenção. Então, quando está em batalha, Micael. E ali ele se apresentou a Josué, que era também aquele que estava pelejando contra os reis. Oi, irmão. Almeida está falando príncipe? Ah, muito bem. Então você vai ler para a gente. Almeida está falando príncipe. Ótimo. Ó, então o homem lhe informou: não sou dos teus, nem pelejo contra ti. Pera aí, não sou dos teus. Então, pera lá. Não sou dos teus. Daniel 12:1 nós lemos: naquele tempo, levantar-se-á Micael. É o mesmo personagem, é o príncipe. Na Bíblia Almeida fala que ele é príncipe. Ele fala assim, ó, que se conserva junto dos filhos do seu povo. Mas aqui ele falou para ele que eu não sou dos seus. Por que, irmão Murilo? Porque ali só tinha homem, não tinha os celestes mais ali. Não tinha os filhos celestes ali. Então eu não sou dos teus, porque aqui não tem nenhum dos meus celestes. Explica com mais detalhes. Você falou certinho. Só com mais ênfase. Ali só tinha filho de Adão. Isto, pronto. Isto. Ali só tinha filho de Adão. O papai me fez lembrar dessa passagem hoje na madrugada, quando eu acordei. Aí eu falei, nossa, o anjo está com a gente, né? Aí eu acordei pensando, eu lembrei de Daniel 12:1. Aí eu falei assim, nossa, como é tremendo pertencer ao exército de Al. Aí nós somos o povo dele. Aí eu me lembrei dessa passagem, eu falei assim, ó, lá atrás ele falou assim, que não era daquele povo lá não, deixa eu ver essa passagem. Aí eu fui ver. Ele fala para José, fala, não sou dos seus, mas ele fala o quê? Ó, não sou, versículo 14. Então o homem que Micael, o príncipe, lhe informou, não sou dos seus, nem pelejo contra ti. Venho com a responsabilidade de comandante do exército do mestre, do Espírito. Viu? Então Alcha se prostrou com o rosto rente à terra, em sinal de reverência, e lhe indagou,
Que mensagem o meu mestre tem para trazer ao seu servo? Que mensagem? É Micaia hoje trazendo a mensagem. Mas agora, quando a gente olha para cima e olha para ele, a gente fala: tu é um dos nossos ou dos nossos adversários? Ele fala: eu sou dos seus. E a espada desembainhada é o que, irmão Edgar? Que eu ia falar agora. Ele está com a espada bem afiada, bem afiada, bem afiada. E aí, por que ela está desembainhada, irmão Edgar? Porque ele está trazendo. Não, né? fala na palavra. O que é desembainhado? Vamos lembrar. Quem aqui sabe? Vou te perguntar aqui primeiro. Deixa eu perguntar. Irmã Clarice, o que é desembainhada? Ela está o quê? Literalmente. Então ela está o quê? Isto! A espada está nua. Ela está fora da bainha. Qual o link agora, irmão Edgar? Te dei o caminho todinho. Qual o link na palavra? O papai falou, né, na última ministração, ele até perguntou para mim a questão lá da... por que desembanhou o braço. Desembanhou. Tá certo. Tá certo. É que o braço, né, descobriu. E estava nu, mas ele não se envergonhou por causa disso. Então, ele descobriu seu braço santo. Então, esse que está agora, está com o braço descoberto, a espada está desembainhada, ela está aqui, ó, a claridade para os seres celestiais estão vendo a palavra, e ela é afiada, e ela é penetrante, e ela separa o espírito do erro, do espírito da sua alma. Ele separou já. Agora está o que? Juntado quem? O espírito da verdade com a nossa alma. Ela está sem o selo. Hã? Ele tirou o selo da espada. Não, selo não. Não, selo não. O selo é o espírito. O selo é a plenitude do espírito. O selo é o espírito. Aí ele pode selar. Porque a espada é a condição da palavra. A espada, ela está o quê? Ela está aberta. Como saiu desembainhada, fala para Daniel assim: Daniel, vai, lacra esta palavra, espada, porque não é para o seu tempo, e para o tempo do fim. E no tempo do fim, ele descobre o teu braço santo, logo descobriu também a espada. Abriu o lacre da escritura, para que a gente pudesse o quê? Entendê-la. Por isso que a gente iniciou. Ele interpretou aquela parábola para os seus discípulos. Quem é os seus discípulos? É a representação de nós hoje. O que Yahshua, quando ele saiu, irmão Ronaldo, quando Yahshua foi escolher os 12, ele convocou eles, não foi? Chamou eles. Aí, quando um falou assim: mestre, deixa eu ir lá ver meu parente, o que ele falou? Eu seguirei, mestre. Esse primeiro enterrado no quadro. Isso. Ele falou assim: deixa os mortos, perde seus mortos. Ou seja, aí o seguinte, ele falou assim: mestre, eu também seguirei, deixa os primeiros que estão na minha casa. Isso. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto ao reino. Então, com ele é assim, ó. Você quer me seguir? Larga tudo e vem a água. Mas depois, ele vai fazer algo. Como você largou tudo e veio a mim, e aqui você largou sua própria vida para cultivar a minha palavra, irmão Ronaldo, por isso que eu estou falando para você, meu irmão,
que usou sua boca, ele lança a capa sobre nós e a gente fala: mestre, agora a gente pode falar com nossa família? Aí fala: vai e volta. Aí, irmão Ronaldo, abre essa passagem aí, irmão. Aí, irmã Ilka, o papai falou pelo Espírito com você. Ele disse: vai e volta para mim. Viu? Papai falou com você. E assim vai ser. Papai falou com você. Ele falou: você vai e vai voltar para mim. Foi o Espírito falando para você e para a igreja, que naquele dia o papai teve mais ou menos o entendimento que de fato a gente vai poder ter essa ação, mas ainda está sendo esclarecido. Aí o irmão Ronaldo, lá em casa, foi um dia anterior, não foi, irmão? Ou foi na sexta, na quinta? Não, foi na quinta. Na quinta a gente conversando. Foi na quinta que você foi buscar a moto? Foi domingo à noite, perdão. Foi domingo à noite, isso. Aí a gente conversando, o irmão Márcio foi lá para pegar a moto lá, com o irmão Robson. Aí a gente passou a noite lá conversando lá, passando a parte da noite conversando, meditando a palavra. Aí a gente conversou bastante, né, irmãos? Grato a Yaush. Aí o irmão Ronaldo trouxe essa palavra, eu me alegrei muito, mas ficou assim, a gente não tem entendimento nenhum agora. Deixe Al esclarecer. Sempre Al vai ter que nos esclarecer. A gente conversa, mas a gente espera Al esclarecer. Aí o papai vai, fala com a irmã Ilka, fala aquilo lá na frente, né? Que provavelmente vai ser dessa forma mesmo. Colocou ali, mostrou ali a Arca de Noé, fez a pergunta para os irmãos da Arca de Noé. Todo mundo ficou maravilhado, né? Aí na hora que ele fez a oração para a irmã Ilka ali, e ele falou: você vai e volta para mim. Falou, na hora, veio um flash assim, eu falei: nossa, é isso. Vai e volta. Vai e volta. Eu falei: nossa. E para você ver, nós conversamos no domingo, papai trouxe na quarta, e ele falou para a irmã Ilka, pelo Espírito. Eu falei com ele, eu estou falando isso aqui porque eu conversei com ele. E ele falou assim: você pode trazer isso que Al te deu. Aí por isso que eu estou trazendo isso para vocês. Aí ele falou assim: vai e volta. E o irmão Ronaldo trouxe isso lá. Por quê? Porque é a condição do trabalhar do Espírito no corpo. Então, irmã Ilka, as palavras que foram profetizadas para você foi as palavras do Espírito de Ial. Tá? Irmão Marco, pode ir. Irmão Marco, pode ir. Gratidão, papai, meus irmãos. Então você viu, aquele que está conservando no meio do seu povo, aquele que está se conservando. A ideia é que nenhum dos seus se perca. Nenhum dos seus se perca. Mas a gente sabe que tem os desatentos, né? Irmão Robson Magel? Claro, meu irmão. Onde que está, meu irmão? Sobre isso que eu vou falar, né? Que nenhum dos seus se perderá. Aham. Mas aqui no livro de Ezequiel 12, está sempre falando sobre 12, né? Ó, Ezequiel 12? Vamos abrir lá. Na qual Bíblia, irmão? E ao Shalom, irmão? Está lendo King James? É o celular. Calma, irmão. Calma, irmão. Ah, tá. Ezequiel 12. Todos encontraram? 12, 14. 12, versículo 14. Pode ler, irmão. Ele fala assim: então eu espalharei ao vento todos os que estão ao seu redor, e os seus oficiais e todos do exército. Vamos falar dos seus oficiais, não sei, irmão. Vou entender primeiro. Vai. Os seus oficiais e todo o seu exército os perseguirei pessoalmente com minha espada no punho. Coisa banhada, né? E aí?
Então, eu não estou falando de aquela situação que você falou, que nenhum dos cristãos foi ele mesmo que vem com esse país público para só vão entender o seguinte, ó. Ó, lê o versículo 13, irmão. Isso. Leia o versículo. Mas não pode ser assim, não. É por isso que eu quero te mostrar. Não pode ser assim, não. Tem que ter muito cautela. Às vezes o versículo, você sempre tem que voltar um pouquinho no contexto para entender do que está falando. Leia o versículo 13. Não, lê no 12. 12. E o príncipe que agora vos governa colocará a sua bagagem nos ombros, ao entardecer e sairá por um buraco que será escavado no muro, para que ele possa escapar. Ele cobrirá o rosto para que não enxergue com os próprios olhos o chão da terra que está abandonando. Eis que estenderei também a minha rede sobre este príncipe, e ele será apanhado em meu braço. Então, o trarei a Babilônia, terra dos caldeus. Todavia, este príncipe ali morrerá antes mesmo. Esse príncipe ali? Morrerá. Continua. Antes mesmo de poder contemplá-lo. Então, eu espalharei ao vento todos os que estão ao seu redor. Ao redor de quem? O príncipe. Então ele morreu. E os seus oficiais, e todos o seu exército, e os perseguirei pessoalmente por minha espada em punhos. Isso. Aí mas aqui não há condição de nenhum se perder. Não é nós, não. Eu não vou entrar aqui a fundo, não. Não sei. Eu sei, eu conheço essa passagem, mas eu nunca adentrei nela. Não vou entrar agora. Porque a espada desembainhada aqui, tudo bem. Está mostrando que está vindo aquele com a espada desembainhada, certinho. Aí, certinho. Ele está vindo para pelejar contra alguma coisa, de alguma forma. Agora, o nenhum se perder não se encaixa aqui nesse momento, porque ele está trazendo um problema para esses. E fala que o príncipe morre. Percebe? Vai morrer ali. Fala de Babilônia. Percebe? Então, não vamos adentrar. Sempre ficar bem cauteloso nos links, tá? Sempre observar. Mas a espada está desembainhada. Mas está mostrando que é aquele que está na condição de espada desembainhada mesmo. Irmãos, olha só. Nós vamos finalizar aqui. A gente vai falando e o pai vai lembrando de mais coisas, né? Mas esse aqui é o nosso parte do desafio. Eu coloquei algumas perguntas aqui que eu fiz para os irmãos que já está no desafio. Mas na próxima ministração, se for da vontade de Al, a gente vai voltar nesse assunto, tá? Nesse desafio. Senão, ele conduzirá a outro passo, tá? Então, vamos finalizar. Gratidão, papai. Eu quis mostrar para vocês só a condição da identidade. A identidade Micael, nos três. A identidade é uma só. Então você tem a alma e algo visível. Você tem, vou falar melhor, a arca é o corpo de algo visível. Você tem Yahshua Micael, o corpo do sumo sacerdote. E você tem aquele que está na terra, o filho varão. A identidade dentro dos três, hoje, a identidade é Micael. Então, no momento que ele está na terra, a identidade é Micael. Quando ele receber a túnica, qual que é a túnica? Irmã Marli, a túnica é o quê?
sumo sacerdote, e o manto de alvo visível. Linda, acho linda essa irmãzinha. E não sabe ler, viu? Viu? Ela sempre respondeu muito bem aos desafios. E não sabe ler, viu? Só para vocês ficarem atentos aí. E não sabe ler. Então, isso é para ninguém ter desculpa. É aquilo que o papai falou. A mãe do papai falou que não sabia ler. Ela se esforçou para o quê? Aprender. E essa irmã, ela responde muito bem cada resposta. É raro ela errar alguma resposta. É raro. Porque gasta tempo com aquilo que é pão. E a palavra fala que você conhece a árvore pelo fruto que ela dá. Então está notório que a irmã se dedica. Ok? Então olha só para você ver. Está estudando. Então olha só. A túnica e o manto, a identidade que vai estar dentro deles é a identidade de Micael. É a mesma. Só muda a veste. Então é aquilo que eu te falei. Papai me trouxe, irmão. É só pensar dessa forma que ninguém vai errar. E você pode explicar para os irmãos dessa forma. Você vai abrir seu guarda-roupa e você tem várias roupas. Então hoje eu vou para o lugar tal, você vai usar essa roupa. Hoje eu vou para o lugar tal, eu vou usar essa roupa. Hoje eu vou para o lugar tal, eu vou usar essa roupa. É isso. Ok? Mas você é você. Assim seja. Gratidão, papai. A gente finaliza então com mais um esclarecimento e um desafio do nosso ruminar. Vamos dar gratidão, papai. Grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Que Yahweh te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Que Yahweh faça resplandecer seu rosto sobre ti e te seja longânimo. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Que Yahweh levante a sua face, te dê a bênção da paz, a bênção da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Assim seja. A paz de Yahshua, meus irmãos.